Brasil, a Suprema Corte brasileira não está trabalhando como deveria, e isso é um perigo para a democracia, um perigo para o tão amado Estado Democrático de Direito que essas pessoas tanto idolatram. Nós temos aí poderes divididos e, infelizmente, esses poderes não estão trabalhando da maneira que deveriam, estão interferindo, ou seja, o poder judiciário está interferindo no executivo, interferindo no legislativo, e esses semideuses, que estão ali na Suprema Corte brasileira, acham que podem fazer tudo e não podem ser criticados por nada nem ninguém. Isso precisa acabar. Para que isso aconteça, nós precisamos da aprovação da PL 4754, da qual trata como crime de responsabilidade o ativismo judicial. Alan, o que significa isso? Vamos lá. Hoje, nós não temos nenhum dispositivo legal que possa criminalizar a atuação do STF, que pega a letra da lei, ignora, diz que a letra da lei significa uma outra coisa que, na verdade, não existe e que eles estão querendo enfiar por goela abaixo na população. Hoje, nós temos o STF legislando, tornando crime o cristianismo. Como assim, Ala? Desde quando os cristãos são contra os homossexuais? Os cristãos não são contra os homossexuais. Pelo contrário, Pelo contrário, o cristianismo sempre buscou amar as pessoas. O problema é que qualquer homossexual vai poder alegar crime de homofobia à pregação do evangelho, como, por exemplo, a carta aos Romanos, como, por exemplo, a leitura do Antigo Testamento. Então, qualquer pastor, padre, ou qualquer pessoa mesmo não ligada a uma religião hoje, que falar o que está escrito na Sagrada Escritura, vai cometer crime de homofobia. Ah, não é isso, o STF chegou a dizer que as religiões estão ali não contempladas. O que, na verdade, o STF está querendo fazer é evitar o crime, a violência contra o homossexual porque ele é homossexual. Balela, mentira. Isso é o que eles usam como narrativa. Na prática, o que está acontecendo no Brasil e em todo o Ocidente é que o homossexual, ele está sendo utilizado, gravem isso, o homossexual está sendo utilizado como ferramenta política de desestabilização social. Então vejam que o homossexual é tão vítima quanto o cristão. Por quê? Porque eles estão usando dos homossexuais, usando de uma agenda política que é o gaysismo, que não é a mesma coisa que o homossexual. Então você tem o homossexual e você tem a agenda política. A agenda política, ela se usa dos homossexuais como uma bucha de canhão. Fazendo uma analogia para que você entenda o que está acontecendo, basta entender como que a esquerda usa-se dos pobres. Vocês acham que os pobres mais sofridos, seu João, Dona Maria, que pega condução de manhã cedo para trabalhar, para ganhar um 1.500 por mês, R$1.000 no máximo, ou até menos, você acha que seu João vai fazer a tal da greve geral do dia 14, que é hoje, junto com o PT? Não vai. Mas aí vem o sindicato, vai lá, seu João, você está aqui trabalhando com a gente nessa meu nome daquelas empresas de montagem de carro não é só montadora, tem outro nome. Hã? Concessionária? Não, acho que é outro nome. Você acha que alguém que está lá na montadora lá trabalhando, você acha que o seu João vai peitar o sindicato, vai peitar o pessoal? Fala assim, não, eu vou de qualquer jeito trabalhar porque eu preciso manter o salário em dia, eu preciso manter minhas contas em dias, meus filhos estão precisando, eu estou precisando de pagar o livrinho, o caderninho do meu filho, o uniforme, eu tenho que comprar um leite, comprar um pão. Ele não vai. Mas aí o culpado é o seu João, que meio que pode
aderir a uma greve? Não. O seu João está sendo utilizado pela esquerda. Gravem isso. O seu João, pobre, ele está lá, metalúrgica. Obrigado, Aurélio Fole, que está aqui no YouTube comentando. Muito obrigado, Aurélio. É exatamente essa a palavra que eu queria lembrar aqui. Metalúrgica. Você acha que o seu João lá na metalúrgica, ele vai ter opção? Não vai. Da mesma maneira, o movimento gaysista se usa da opção dos homossexuais para criar desestabilização social. Como é que isso acontece? Primeiro que você só pode criar desestabilização social quando você tem liberdade. O que aconteceu pouco tempo atrás em Cuba? Uma passeata gay foi reprimida pela força policial do governo comunista cubano. Na Coreia do Norte, não tem nem repressão. Porque o primeiro que fizer morre. Que morte já não é repressão. Concorda comigo? Já é o Estado matando. Né? O foco tá no microfone. Não tá em mim. Tudo bem, depois a gente muda isso aí. O rosto é feio pra caramba. O microfone é mais bonito que eu. Não tem problema, o foco tá no microfone. Mas assim, o que nós queremos explicar para vocês? Na Coreia do Norte, por exemplo, você não vai ter uma manifestação ou uma lei como essa, de homofobia sendo promulgada nem pela Casa Legislativa e nem sequer pela Suprema Corte. Por quê? Porque lá não tem liberdade. Os comunistas sabendo disso, o que eles fazem? Eles usam do fato de que numa democracia você tem liberdade e ele busca criar grupelhos onde esses grupelhos não existem na sociedade em si. Você não vai ter um grupo que eles chamam de minorias, né? Você não vai ter um grupo de cristãos, um grupo de homossexual. Não, isso aí está na mesma família. O pai pode estar na igreja, o filho pode ser homossexual, o outro filho é maconheiro, o outro filho é bandido, o outro filho é um cara que não está querendo fazer nada, é vagabundo. A liberdade traz isso dentro da sociedade. A liberdade permite que pessoas possam praticar o que elas quiserem, desde que não seja crime, e elas não vão ficar impunes, porque não estão cometendo nenhum crime. E aí você vai ter divergência de opiniões. Divergências de opiniões fundamentadas em questões religiosas, divergências de opiniões fundamentadas na razão, divergências políticas, partidárias. Isso é próprio da liberdade dentro de um povo. É comum ter esse debate, é comum ter esse conflito. E aí você tem, nos países comunistas, uma repressão absoluta da liberdade. Eu quero lembrá-los aqui, o homem que tinha não sei quantos vermes no corpo, levou não sei quantos tiros e conseguiu sair arrastado na fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. É isso que acontece quando você tenta sair do regime comunista. Ele estava desidratado, desnutrido, cheio de vermes, levou vários tiros e foi socorrido na madrugada pelas forças da Coreia do Sul, na fronteira com a Coreia do Norte. Isso já tem um tempo. E eles sabem, os comunistas sabem, que a melhor maneira de desestabilizar, criar o caos, porque eles vivem do caos, é você pegar os grupos divergentes que são absolutamente comuns dentro de um grupo humano. Você vai ter Tiago, que discordava de Paulo, entre os apóstolos. Você vai ter um apóstolo que vai discordar de Pedro, Pedro vai dar a última palavra. Entre os cristãos você vai ter pessoas que discordam uma entre as outras. Entre os não cristãos você vai ter grupos discordantes. Entre os evolucionistas você vai ter grupo discordante. Entre os criacionistas você vai ter grupo discordante. Entenda que a discordância ela não é própria apenas de grupos antagônicos.
A discordância é absolutamente comum e normal dentro do grupo humano. É próprio da sociedade humana ter pessoas que pensam diferentes e discutem suas ideias, discutem as suas opiniões, as suas convicções. Isso é absolutamente comum. Agora, o que não é comum é quando um grupo se utiliza de meios espúrios, meios inadequados para poder condenar a opinião do outro. Criminalizar a opinião do outro. Que é exatamente o que o STF está fazendo agora. Não adianta você ler o texto do STF, né? Ele decidiu enquadrar atos de homofobia e de transfobia como crime de racismo até que a norma específica seja aprovada pelo Congresso Nacional. Como assim? O que é transfobia? O que é homofobia? É um termo vago. A homofobia é quando o homossexual é agredido. Então por que a maioria dos casos o homossexual é agredido por um homossexual? Será que ele foi agredido por um homossexual porque o outro é homossexual? Não faz sentido. Você imagina um pobre batendo no outro pobre porque ele é pobre. No final ele vai bater em si mesmo? Não faz sentido. Não faz sentido dois grupos de jiu-jitsu, um bater no outro, fala assim, por que você apanhou? Apanhei porque eu sou do jiu-jitsu. Jiu-jitsofobia. Não faz sentido, o cara que bateu também é do jiu-jitsu. Então o que de fato é homofobia? É quando ele apanha. Mas peraí, a agressão já não está prevista em todos os códigos civis e penais? O Codex Iuris brasileiro, o Código de Justiça brasileiro, em todas as suas matizes, já não prevê isso? Então, por que criar uma supra-classe humana onde ele não é contemplado dentro da Constituição? Precisa ter um adicional. Então, homossexual é semideus. O próprio homossexual vai discordar disso. O homossexual que entende que o que está sendo feito é uma criação de supra-homem, né? De super-homem, botar um ser humano acima da sociedade para ser julgado com leis superiores. O homossexual que entende que isso é uma furada, ele vai falar, não eu não quero a minha opção sexual sendo utilizada como ferramenta política. O problema é que são, não digo poucos, mas assim, algumas pessoas da sociedade se deixam levar por nomenclaturas, chavões e clichês que são ditados pela imprensa, pelo STF. E aí cria-se uma lei consuetudinária. Alan, o que é lei consuetudinária? Lei dos costumes. Cria-se o costume de criminalizar informalmente qualquer pessoa que não aprova os atos sexuais ditos homossexuais. Seja homem com homem, mulher com mulher. Então, o seu João, 70 anos, que não concorda com o divórcio, que não concorda com adultério, que não concorda com putaria, que não concorda com a ação, o ato sexual entre homens e entre mulheres. O seu João agora é criminoso. Ele só pode criticar o adultério, ele só pode criticar o pecado contra o sexto mandamento. Seu João não pode mais criticar o ato entre um homem e uma mulher. Aí alguém diria, mas não pode mesmo. Poder ele pode. Ele tem essa liberdade. O que o seu João não pode é falar, é crime. Entendeu? Homossexual tem que morrer, tem que apanhar. Não, isso ele não pode. Tá errado. E o seu João não faz isso. Exato. Entendeu? E o seu João não vai fazer isso. Então nós estamos diante de uma anomalia
que ela só pode ser corrigida com a PL 4754, que eu já avisei várias vezes aqui no Terça Livre. E eu falei antes, né? Eu comentei com alguns deputados, algumas pessoas prometeram, falaram assim, não, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é protocolar lá de novo a PL 4754. Até agora ninguém fez, parece que só a Cristo Nieto que está querendo fazer levar isso adiante. E é necessário levar a PL 4754 para poder começar. O primeiro-ministro da Suprema Corte que foi enquadrado em crime de responsabilidade, sofrer impeachment, todo mundo já começa a dar um passo para trás. Porque o executivo não pode se meter nisso. Como algumas pessoas querem. O Bolsonaro tem que agir. O executivo não tem como agir. Quem pode agir e deve agir é o Congresso, é o Legislativo. E a PL 4754, o que a PL 4754 muda? Já que nós podemos, por exemplo, iniciar um processo de impeachment no Senado. É aí que está o ponto. A PL 4754 ela já começa o processo na Câmara e não no Senado. E aí, com isso, o deputado que quiser fazer palhaçada, o ministro do Supremo Corte quiser começar a fazer palhaçada com as leis brasileiras, ele vai ter que se entender com os deputados. E aí o processo começa na Câmara, vai para o Senado e volta para a Câmara. Não mais como é agora, que é só no Senado. Falando em linguagem um pouco mais simples. Então, manifestação do dia 30. A PL 4754 precisa estar em pauta. Isso precisa urgentemente acontecer. Urgentemente. Os fiéis não poderão ser punidos por racismo ao externarem suas convicções religiosas sobre a orientação sexual, desde que suas manifestações não configurem discurso discriminatório. Olha aí. Olha a palhaçada. Quem que vai determinar que é um discurso discriminatório? Gente, isso aqui eles estão criminalizando o cristianismo. E como todo erro gravíssimo, ele começa sutil e termina de maneira mais agressiva. Talvez agora, nos primeiros meses, nos primeiros anos, você não vai ver nenhum padre na cadeia, nenhum pastor na cadeia por isso aqui. Mas com o passar do tempo, uma condenaçãozinha ali, outra aqui, aí começa o entendimento da jurisprudência. Agora já está assim. E num passar do tempo, não vai demorar muito, você vai ver o STF dizendo que religiões não podem emitir nenhum juízo sobre atos sexuais de pessoas do mesmo sexo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo porque eles vão agravando o problema. Eles vão pressionar cada vez mais para que o problema fique mais específico. E aí você vai ter mais adiante uma proibição do cristianismo de maneira mais cruel e definitiva que você possa imaginar. E aí, como bem disse aqui nos comentários, a Edriene Farias, não criminalizaram a homofobia, criminalizaram o cristianismo. O que aconteceu ontem não foi uma criminalização da homofobia, eles criminalizaram o cristianismo. Repito, porque todo erro gravíssimo não começa de maneira agressiva. Ele é gradual e vai alcançar a sua agressividade com o tempo. Foi isso que aconteceu ontem na Suprema Corte brasileira. Isso precisa ser freado. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de enquadrar a homofobia e transfobia no racismo, sabe lá Deus o que é homofobia e o que é transfobia, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar as práticas, aponta o relatório Homofobia patrocinada pelo Estado.
elaborado pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, a ILGA.